Antes de nós começarmos o assunto sobre circuitos contadores, nós vamos só relembrar rapidamente o conceito, né, de tempo de setup e tempo de hold. Porque mais do que um conceito, isso é um requisito fundamental para que um flip-flop e, por consequência, né, um contador, porque o contador é formado por flip-flops, ele possa funcionar adequadamente, tá? Então, apenas para nós relembrarmos, né, tempo de setup envolve esse tempo. Então, aqui nessas duas figuras, considerem que esse sinal de baixo aqui é o sinal de clock, tá? Então, comumente a gente tem mostrado, né, o sinal de clock, né, com uma onda quadradinha, bonitinha assim, né? Na prática, ele não vai mudar de nível, né? Essa borda, essa transição aqui, ela não ocorre de maneira instantânea, ela ocorre no tempo, tá? E eu vou dizer ainda mais para vocês, para ser considerado o nível 1, né, então a gente costuma dizer, olha, aqui eu estou no nível 1, né, e aqui eu ainda estou no nível 0. Na verdade, não é tão pareado, assim, né, não é tão distinto. Então, o nível 0, ele é considerado até um ponto da borda do sinal de clock, né? Então, aqui ó, eu estou mudando, né? De baixo para alto, né? Do nível 0 para o nível 1. Então, mais ou menos aqui nesse ponto, onde eu vou fazer um X, tá? Eu estou com 50% da transição concluída, né? Ela vai se concluir aqui em cima, né? Neste ponto aqui, nós temos mais ou menos 50%, tá? Então, nós consideramos que daqui para frente, tá? O sinal de clock é considerado nível 1, até esse ponto, obviamente, ele era nível 0. Tá? Então, em termos práticos, então ocorre um efeito de rampa sobre um sinal digital. Tá? Isso já acontece quando nós falamos de sistemas de eletrônica de potência, né? Toda ativação de motor, toda ativação de máquina elétrica, ela preferencialmente acontece assim, na forma de uma rampa. Tá? Isso não é diferente de um circuito digital, né, no sentido de que também ocorre essa rampa. Obviamente, aqui nós estamos falando de tempos de transição, né, muito curtos, né, com uma escala temporal muito menor, né, do que quando nós falamos lá de máquinas de grande porte. Mas, de qualquer forma, é importante termos uma noção mais exata desse processo, né, tal que o sinal de clock, ele simplesmente não está no nível 0, ele sobe instantaneamente no nível 1, né? Ele tem esse processo aqui de subida, tá? E ele é considerado no nível 1, quando eu estou mudando de 0 para 1, quando ele alcança 50%, né, aproximadamente 50% da transição, da altura, né, que a borda deve atingir, tá certo? Da mesma forma, bom, aqui eu estou considerando sempre que o sinal de clock está ativando na subida, tá? Então, considerem que, para essa explicação que eu estou dando aqui, e essa lembrança sobre tempo setup, tempo de hold, né? Nós temos um flip-flop que é ativado sempre na borda de subida do clock, tá? Então, o que eu quero lembrar para vocês é que quando nós nos referimos a tempo de setup, né, ou TS aqui, então, é um tempo mínimo, tá, em que um sinal de entrada, tá, essa entrada aqui pode ser a entrada D, tá, que nós estudamos no flip-flop tipo D, pode ser as entradas J e K, que nós já estudamos, né, pode ser a entrada T, que nós já estudamos também no flip-flop tipo T, ok? Essas entradas são entradas de controle, tá? Então, eu vou até adicionar aqui, para que fique claro, então, é uma entrada de controle, tá? Da mesma forma vai acontecer aqui do lado, quando eu estiver falando de tempo de hold, tá? Entrada de controle, tá? Então, o que acontece com essa entrada de controle, pessoal? Ela pode oscilar, tá certo? Seja de alto para baixo ou de baixo para alto, né? Como está acontecendo aqui, tá certo? Dentro desse intervalo de tempo, tá? Então, esse aqui é o tempo mínimo, né? Com que ela pode oscilar, tá certo? Ela não pode oscilar. Então, vocês vejam aqui que, por exemplo, nós considerarmos ó, que esse intervalo de tempo aqui, apenas para fins de exemplificação, tá? Seja igual a, vou colocar um tempo aqui né, na escala de nanosegundos, tá? 10 nanosegundos, certo? Então, se o nosso tempo de setup é igual a 10 nanosegundos, tá? Significa
que esse tempo aqui é o tempo mínimo, tá? Que a entrada pode mudar de valor. Aqui ela está mudando, né, de baixo, né, do valor zero para o valor um, tá certo? Então, vocês vejam que falta 10 nanosegundos para o sinal de clock, de fato, né, mudar a transição, ok? Então, até 10 nanosegundos antes, ela pode fazer essa mudança aqui, se o nosso, né, tempo de setup é de 10 nanosegundos, ok? Veja que tempo de setup se refere sempre a um tempo mínimo, tá? Então, obviamente, essa entrada aqui, ó, ela poderia, imagina que eu desloco toda essa transição, né? Vocês estão notando, ela está fazendo uma transição aqui, né? Se eu pegasse essa transição e fizesse ela aqui, ó, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo. Se eu fizesse essa transição aqui, ó, tá? Quer ver, começasse ela aqui um pouco antes, fizesse ela aqui, tá certo? Não teria qualquer problema, porque vocês reparam, daqui até aqui, né? Até aqui, certamente tem mais de 10 nanosegundos, né? Então, tempo de setup se refere a um tempo mínimo, tá? Em que um sinal de entrada, um sinal de entrada de controle pode sofrer uma transição. Eu estou exemplificando aqui numa transição de baixo para alto, né? Do nível 0 para o nível 1, mas poderia ser do nível 1 para o nível 0 também, ok? Da mesma forma, então, acontece com o tempo de hold, né? Que é o tempo também chamado em português de tempo de manutenção, tá? Então, o que acontece aqui é que após, então vocês vejam aqui, ó, o tempo de setup se refere a um tempo anterior à mudança, né, do sinal de clock, do sinal de referência. O tempo de hold se refere a um tempo posterior à mudança. Então, uma vez que eu estou ali nos 50%, tá? Então, novamente, ó, esse mesmo ponto, ele está aqui, ó, tá? Considerem isso, tá bom? Então, aqui eu tenho o mesmo ponto, tá? Ok? Até o tempo de hold, né? Esse sinal aqui não pode mudar. Ele pode sofrer uma transição após esse tempo de hold aqui, tá certo? Agora, dentro desse tempo de hold, ele não pode sofrer uma transição, tá? Então, esse sinal de entrada aqui, né? Eu poderia atrasá-lo para cá, não teria problema, tá? Ele não poderia sofrer a transição aqui dentro, ó. Onde eu estou tentando passar aqui o mouse, ó. Então, por exemplo, essa transição aqui, ó, me deixa essa entrada inconsistente, né? Nada me garante agora, ou melhor dizendo, o flip-flop não me garante que essa mudança aqui na entrada, né, vai ser considerada pelo flip-flop, tá? Porque ela está acontecendo aqui, ó, dentro do tempo de hold, né? Ela tem que acontecer, tá certo? Depois, né, no momento posterior ao tempo de hold, ok? Então, esse assunto aqui de tempo de setup, tempo de hold, nós já falamos sobre ele, né? Até quando falávamos sobre flip-flop, mas eu pedi para retornar porque a gente vai ver agora de maneira conjunta toda a caracterização, né, de flip-flops e contadores, e esses parâmetros são considerados. Na prática, pessoal, o tempo de setup, né, ele é um pouco mais longo que o tempo de hold, né? O tempo de hold para muitos circuitos comerciais, ele inclusive se aproxima de zero, tá? Então, é permitida, né, dada uma tolerância aqui, para até o sinal de clock oscilar, né? Então, a entrada pode oscilar, né, dentro de um limite, obviamente, né? E depois aqui que o sinal fez a sua transição, que o sinal de clock fez a transição, essa tolerância aqui é bem menor, tá? Vocês vão ver que eu vou mostrar uma tabelinha aqui. Já mostrei para a turma 2, mas agora quero reforçar isso com vocês. Um outro parâmetro, agora isso talvez seja novidade para muitos de vocês aí, se chama atraso de propagação, tá? Então, repara, quando nós falamos tempo de setup, tempo de hold, nós estamos nos referindo, pessoal, a uma tolerância que a nossa entrada possui, tá? Quando eu falo de atraso de propagação, eu estou falando ao tempo que o flip-flop demora para produzir uma saída. Tá certo? Então, muita atenção para não confundir atraso de propagação, misturar isso com o sinal de entrada, tá? São coisas bastante distintas aqui. Então, o atraso de propagação é realmente o atraso do flip-flop, tá? É o tempo que demora para o flip-flop produzir uma saída consistente, tá? Bom, então, o atraso de propagação, né, ele é o tempo a partir do instante que nós temos um sinal de entrada
aplicado a um FF, tá? Veja, a partir do momento que o sinal de entrada entra, né, num flip-flop, isso quer dizer que o sinal de clock, né, fez a sua transição, né, de acordo com o projeto do meu flip-flop, foi, por exemplo, na borda de subida ou na borda de descida, tá? E o meu flip-flop recebeu uma entrada, tá? Então a entrada foi aplicada. Então, desse momento que a entrada foi aplicada até o instante em que o flip-flop produz uma saída, isso é chamado de atraso de propagação, tá? E, ao contrário, às vezes, do senso comum, esse tempo, tá? Ou esse atraso de propagação, ele tem valores diferentes conforme for o valor da saída, tá? Conforme o flip-flop estiver mudando o valor da saída. Então, existe o que a gente chama de TPLH, que é o atraso de propagação, se o flip-flop está mudando do valor 0 para o 1, tá? Então, é do low para o high, tá certo? Então, agora, olhem aqui para as figuras que estão sendo mostradas para vocês no slide e notem que, vejam bem, eu estou considerando aqui que a minha entrada é determinada pelo clock, né? Então, vamos considerar aqui que o nosso flip-flop é ativo na borda de subida, tá? Ok? Então, considerem aqui, ó, esse ponto onde eu estou fazendo um X aqui, que é 50% da borda do clock, tá? Ou seja, daqui para frente, ó, o clock já é considerado como 1, tá certo? Desse ponto X para frente. Então, se ele é considerado como 1, ele já está habilitando, né? A entrada já está habilitando o flip-flop a processar, ok? Então, esse ponto X aqui para essa primeira figura é o mesmo ponto X aqui para essa segunda figura. O que vocês estão notando que muda de uma figura para outra é que uma vez que o flip-flop, melhor dizendo, uma vez que o clock, né, aqui representando a entrada, né, ele fez sua transição, né, passa-se um tempo, né, esse tempo aqui no caso, ele é chamado de TPLH, tá? Então, é um tempo de propagação do nível baixo para o alto. Por que do nível baixo para o alto? Porque, de acordo com a combinação das entradas, né, quando houve essa mudança do clock aqui, o sinal Q, que é o nosso sinal de saída do flip-flop, ele estava no nível 0 e ele transitou para o nível 1, tá? Então, a combinação das entradas resultou, né, nessa saída, certo? Então, ele está comutando de 0 para 1. Vocês reparem, né, da mesma forma que o clock, né, ele muda o seu, o seu nível, né? A partir de um ponto aqui, ó, da transição, né, da borda, a mesma coisa acontece com o sinal de saída. Ou seja, para considerar que a saída vale 1, não é que o nível de tensão já tem que alcançar aqui o nível mais alto, não. A partir de um ponto, a partir desse ponto aqui, ó, tá? O Q já é considerado com valor 1, tá certo? Então, vocês reparam que houve, né, um intervalo de tempo entre a entrada, né, ter sido aplicada dentro do flip-flop, tá certo? Para que o flip-flop produzisse a saída desejada, tá? Então, esse intervalo de tempo aqui é chamado de atraso de propagação, neste caso particular aqui é do nível baixo para o alto, tá? A mesma coisa está acontecendo aqui, mas como vocês estão notando, né, aqui ele está no nível, o flip-flop, né, estava aqui com nível 1, e agora, de acordo com essas entradas, ele vai comutar para o nível 0, tá? Então, a partir desse ponto, tá? Estão vendo aqui? Isso é mais ou menos a tentativa, era que este ponto aqui mostrasse 50%, né, da borda, né, do sinal de saída, né, da transição do sinal de saída. Aqui também é a mesma coisa, ó, mais ou menos 50%, tá? Então, estou na mesma distância aqui para subir ou para descer, ok? Então, neste ponto, ó, daqui em diante, ele já é considerado como valor zero, né? O Q vale zero, ok? Então, esse intervalo de tempo em que a entrada ficou habilitada dentro do flip-flop, né? E o flip-flop, de fato, produziu o resultado desejado, esperado, é chamado de atraso de propagação, nesse caso aqui, do nível 1 para o 0, é de high para low, ok? Por que eu estou diferenciando? Porque, da mesma forma que tempo de setup e tempo de hold têm valores distintos, esses tempos, né, de baixo para alto e de alto para baixo também podem ter valores distintos. Na prática, é muito comum, tá? Eles terem valores distintos, tá? Então, a onda, né, de saída, assim, ela não é tão quadradinha como a gente espera,
e o tempo que demora, né, para eu mudar uma saída de 0 para 1 não é o mesmo tempo de 1 para 0. Aí alguém pode falar assim, poxa, mas por que tem essa diferença? Porque depende do processo construtivo, do projeto do flip-flop. Né? Tem flip-flop que já são constantemente, né, ligados a uma fonte. Então, tem resistores de pull-up, resistores de pull-down. Então, tudo isso influencia para que a mudança da borda, né, ou seja, a transição de 1 para 0, seja diferente de 0 para 1. Tá? Então, às vezes, o nível, a tolerância para ele ficar em 0 é bem mais curta do que para ele atingir o nível 1. Então, ou seja, para ele mudar de 0 para 1, às vezes pode ser bem rápido, mas de 1 para 0 pode ser bem mais demorado, porque ele tem que descer vários níveis de tensão. Tá? Então, isso depende muito de cada projeto. Eu vou mostrar depois uma tabelinha que vai tentar revelar um pouco isso para vocês. Ok? Bom, indo um pouquinho mais para frente, vamos ver aqui um outro tópico sobre temporização de flip-flops, que é o tempo aqui do nível. Tá? Então, isso daqui agora tem bastante a ver com o sinal de clock. Então, uma recapitulação rápida aqui. Ó. Tempo de setup e tempo de hold são tempos mínimos que dizem respeito a uma tolerância para o sinal de entrada mudar de valor. Tá? No caso, antes do sinal de clock transitar, né, o tempo de setup, ou depois dele transitar, que é o tempo de hold. Atraso de propagação diz respeito ao atraso, ao tempo de processamento, ou tempo de execução do flip-flop. Tá? Então, nós estamos olhando muito ali para o tempo que demora entre o clock estar habilitado e a saída produzir o valor desejado. Tá? E, por fim, nós temos, então, aí o tempo do nível, né? Então, esse tempo do nível é marcado como TW, né? TW aqui vem de tempo da largura, né? Então, largura no nível alto, tá? Ou largura no nível baixo, tá? Então, se vocês observarem aqui, podem considerar que isso daqui é um sinal de clock, tá? Então, nós estamos vendo aqui de uma maneira mais direta, né? Então, como vocês já notaram, né, ele não é tão quadradinho como às vezes a gente esperava que acontecesse. É óbvio que para, assim, se a gente comparar, né, com a nossa capacidade de acompanhar o tempo, né, essas transições aqui ocorrem em tempos muito reduzidos, né, imperceptível para o humano, né, mas já é possível, obviamente, medir isso, então a gente percebe que ela ocorre dessa forma, né, essas transições, elas ficam aqui como se fosse numa rampa, né? Obviamente elas permanecem num nível, né? Oscilações mínimas aqui durante o intervalo de tempo e depois vão descer naturalmente, ok? Bom, então o TWH é o tempo, né, em que um sinal, nesse caso aqui o sinal de clock, permanece no que nós consideramos aqui como nível alto, tá? Então, nesses pontos aqui onde estão as linhas tracejadas, né? Então, se vocês observarem, é mais ou menos aqui 50% da transição, né? Então, daqui para cima, né, nós consideramos que o sinal de clock está no nível alto, tá? E esse outro intervalo de tempo aqui, né, é considerado a largura, né, do sinal no nível baixo, o tempo em que o sinal fica no nível baixo, tá bom? Então, se vocês notarem, pessoal, isso é muito interessante, porque repare que aqui é como se eu estivesse falando para vocês, olha, então o nosso clock, ele estava no nível baixo, né? Chegou aqui, ele subiu, né? Ficou até aqui no nível alto, tá? Depois ele desceu, certo? Aqui ele permanece no nível baixo, né? Aqui ele sobe de novo, tá? Continua em alto, né? Depois ele desce, e assim por diante, né? Se vocês notarem, minha gente, o que nós temos aqui, ó, vocês observarem, o que nós temos aqui é um tempo de ciclo, tá? Então, nós temos aqui um tempo de ciclo. O tempo de ciclo nada mais é do que TWH, certo? Mais TWL, certo? TWL, ok? Então, a soma, né, desses dois tempos, do tempo nível alto e tempo nível baixo, nos dá o tempo de um ciclo, nesse caso aqui, o tempo do ciclo do clock, né? Se vocês lembrarem lá das primeiras aulas, né, nós falamos, inclusive, que a frequência do clock, né, é o inverso do tempo do ciclo, né? Logo,
nós podemos dizer que a frequência do clock, né, ela é o inverso dos tempos em que o sinal, né, do tempo em que o sinal permanece no nível alto, mais o tempo em que ele permanece no nível baixo. Tá? Isso aqui é determinante também para a frequência de clock, né? Quanto maior for esse intervalo aqui, né? A soma desses intervalos, menor vai ser a frequência do clock, né? A soma desses intervalos determina que maior vai ser o tempo de ciclo, por consequência, menor será a frequência do ciclo de clock, ok? E a frequência do ciclo de clock também acaba determinando, né, a largura desses níveis aqui, alto e baixo, tá bom? Ok? Vamos caminhar aqui um pouquinho mais para frente. Deixa eu voltar aqui. Bom, aqui nós temos uma tabelinha, essa tabelinha que vocês comumente encontram em livros didáticos da área, tá? E aqui, o que que nós temos? Se vocês observarem, nós temos aqui, ó, 4 especificações, tá? De chips, de circuitos integrados, tá? Que implementam flip-flops, tá? Alguns desses aqui implementam flip-flops tipo D, outros, acho que a maioria aqui, JK, tá? Mas o que vocês observam, pessoal, é que, então, esses númerozinhos aqui dizem respeito, né, a chips comerciais que a gente pode ir numa loja de eletrônica, pode comprar, né, via online, e esses chips, né, eles implementam já flip-flops, tá? Então, vocês reparam que junto a esses chips, nós temos aqui, ó, as informações sobre esses parâmetros de temporização que eu acabei de explicar, tá? Então, aqui nós temos o tempo de setup, né? Então, vocês repararam, o tempo de setup, vamos pegar esse chip aqui como referência, tá? Apenas para a gente ter uma noção, mas, obviamente, o que eu explicar para esse vale para os outros também, com os valores mudando, né? Então, o tempo de setup dele é de 20. Aqui, pessoal, esse tempo aqui comumente é dado em nanosegundos, tá? Então, nós temos aqui o tempo de 20 nanosegundos, o tempo de hold é 5, né? Esse daqui, em particular, se vocês observarem, ele é o único que tem um tempo de hold diferente de zero, né? Como eu expliquei no início, o tempo de hold geralmente é um intervalo muito curtinho, tá? Para evitar, né, que o sinal de entrada fique transitando após o sinal de clock já ter determinado o seu valor, né? Então, ele realmente é bem mais restritivo na prática do que o tempo de setup, tá? A motivação dessa restrição é garantir que o sinal de entrada entre, já fique estável, né? Quando eu tiver o sinal de clock já com um valor determinado. Aqui nós temos, olha, o atraso de propagação do nível alto para o baixo, né? Aqui o atraso de propagação do nível baixo para o alto. Perceberam? Esses valores muitas vezes são diferentes, né? Então aqui, ó, esse CI em particular, ele demora mais tempo para atingir o nível baixo, né, do que para atingir o nível alto, né? Então ele tem essa particularidade, né? Os outros aqui, ó, né, geralmente tem o mesmo tempo, né? Esse tem uma diferença, provavelmente por causa das tolerâncias, né, de consideração de níveis, tá? Bom, eu vou explicar esses valores aqui mais para frente, mas vocês podem perceber que está se referindo a atrasos também, mas agora não com relação ao clock, com relação a essas duas entradas aqui, clear e preset, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, tá? Aqui é o intervalo de tempo, né, em que o sinal de clock está no nível baixo e aqui embaixo está no nível alto, né? Novamente, como eu falei para vocês, esses tempos aqui são tempos em nanosegundos, tá? Então, o que ele está falando aqui, se nós puxarmos aqui, vamos fazer uma observação aqui. Vocês lembram que ali atrás, né, eu disse para vocês que o T, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Olha só, PWL mais o PWH, né, diz respeito ao tempo de ciclo, tá?
Nesse caso nosso aqui, gente, vamos ver aqui se isso vai dar certo, ó. Então, no nosso caso, o TWL aqui, para esse CI, né, que eu circulei aqui, ele é 37, né, 37 nanosegundos, mais 30, né, aí 67 nanosegundos. Tá? Então, nós estamos dizendo que o nosso tempo de ciclo, ok, é igual a 67 nanosegundos. Ok? Bom, olha só, aqui ele está dizendo a frequência, né, máxima desse circuito. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, eu vou tentar, pela frequência, achar o tempo de ciclo e ver se eu chego a este valor. Tá? Só para confirmar. Porque, na verdade, são esses parâmetros menores que acabam determinando a frequência. Né? Eu vou fazer aqui o inverso, vou pegar da frequência e ver se eu chego nesses parâmetros aqui, para saber se está correto. Então, veja, se eu tenho a frequência de clock, né, é possível saber o tempo de ciclo, né? O tempo de ciclo, ok? Então, reparem vocês que o tempo de ciclo é, então, o inverso da frequência de clock, tá certo? Nesse caso aqui, então, o tempo de ciclo será 1 sobre, né, 15, ok? Agora, reparem que esse 15 aqui é em megahertz, né? Quando nós falamos na frequência de clock, nós falamos numa frequência medida em hertz. Então, isso daqui é igual a 15 vezes 10 elevado a 6, 15 vezes 10 elevado a 6 Hz. Tá? É isso daqui que está acontecendo, ok? É isso daqui que está acontecendo. Bom, se vocês dividirem aí, gente, eu vou continuar essa continha aqui em cima, tá? Deixa eu só fazer uma flechinha aqui para a gente não se perder. Então, essa continha aqui, eu vou continuar ela aqui, ó. Tá? Então, veja bem, se vocês fizerem aí uma continha, vocês vão notar que esse tempo de ciclo vai ser igual, então, a 0,66 segundos, porque o tempo de ciclo aqui, assim como a frequência de clock é dada em hertz, o tempo de ciclo é dado em segundos. Tá? Mais ou menos isso aqui. Ó, tá? Esse monte de números 667. Tá? Bom, se nós multiplicarmos isso daí por 10 a menos 9, nós vamos perceber, 10 a menos 9 significa, nós estamos aí na escala de nanosegundos, né? Então, agora eu quero representar isso daí em nanosegundos. Então, nós vamos ter isso daí, mais ou menos assim, ó, 66,7 vezes 10 elevado a menos 9, tá? Menos 9 segundos. Tá? Ó, 10 elevado a menos 9 segundos equivale a 1 nanosegundo, né? Então, isso daqui é como se eu estivesse multiplicando por 1 nanosegundo. Em outras palavras, este valor aqui é um valor em nanosegundos, tá? Então, eu poderia dizer que o meu tempo de ciclo, né, é igual a 66,7 nanosegundos, tá? Uma pequena diferençazinha ali por arredondamento, mas se vocês notarem, né, este valor aqui, ó, tá? É bem próximo deste valor aqui. Tá? Então, se vocês notarem, né, de fato, eu calculei aqui, né, o tempo de ciclo a partir da frequência, e se vocês notarem, deu, para não dizer exatamente, né, deu um valor muito próximo, aí a gente pode até considerar aqui essa aproximação, né, desconsiderar, melhor dizendo, né, essa diferença, tá? Aqui como a soma, né, do TWL com TWH como determinante do tempo de ciclo também. Ok? Bem, então, pessoal, vocês vejam que qualquer circuito, né, ele carrega essas informações, né? Notem, pessoal, se vocês pegarem aqui, ó, o TW, né, o TWL, o TWH, né, tomando isso aqui como referência, né, veja, ó, esse daqui, ó, já vai ser bem menor, vai ser quase metade, né? Vai ser quase metade, porque o 15 aqui já é menos da metade, o 20 é um pouquinho mais. Então, é praticamente metade desse tempo de ciclo daqui. Logo, a frequência de clock vai ser 2 vezes maior, aproximadamente, ó, exatamente.
tá? Aqui, se vocês notarem, ó, o TW dos dois já é bem mais alto, né? Já vai dar 200 aqui de tempo de ciclo. Logo, a frequência já vai ser bem menor, tá? E assim por diante, tá? Então, o TW ali acaba sendo um fator que determina, né, a frequência máxima de clock ali suportada por esse circuito, tá? Nós estamos olhando aqui exclusivamente, né, para um flip-flop, né, que está dentro desses CIs aí, tá? É, eu estou falando de circuitos, né, comerciais, de chips, né? É muito comum que esses chips tenham mais de um flip-flop internamente, tá? Então, cada flip-flop tem essas características aqui deles. Bom, vocês estão vendo bastante aqui aparecer pré, né, e CLR, né? Pré significa preset, ou P-reset, ou positivo reset. E clear, né, de limpar, de clear mesmo. Esses aqui são entradas assíncronas que nós vamos estudar já a partir daqui a pouquinho. Então, vocês vejam que muitos circuitos comerciais consideram não só o clock, né, as entradas de controle, mas também outros tipos de entrada aqui e já determinam valores para ela, né? Aqui tem um atraso aqui para quando o sinal muda, né? Então a saída muda quando o clear, que quando eu ativar o clear, né, a saída muda de alto para baixo nesse tempo, 40 nanosegundos, né? Ou se eu ativar o sinal preset, a saída muda, né, de baixo para alto dentro de 25 nanosegundos. Vocês devem estar observando, eu quero chamar a atenção de vocês, que não existe um TPLH para o clear. Vocês repararam aqui, ó, se vocês observarem, tem para essa entrada, clear aqui, ó, é uma entrada, preset é uma entrada. Assim como o clock, né, a nível geral, uma entrada. Clock tem o nível alto, baixo e o baixo alto. Se vocês notarem, o clear não tem, tá? Porque a função dessa entrada aqui, ó, é colocar essa saída em nível baixo. Tá? Então, o clear, ele é uma entrada que existe para colocar o flip-flop com valor zero. E o preset é uma entrada que existe para colocar o flip-flop no nível 1. Então, por isso que vocês estão vendo aqui o atraso é só de mudar para o nível 1, no caso do preset, e só para mudar para o nível baixo, né? Para o nível 0, no caso do clear. Ok? Tudo bem? Aí alguém pode estar falando, professor, mas e aqui embaixo? Por que está falando que o TW é só o L aqui para eles dois, né? É porque esses sinais aqui, eles geralmente ativam o flip-flop para colocar saída em 1 ou para colocar saída em 0. Eles ativam o flip-flop quando eles têm o valor 0. Tá? Então, por isso que está medindo aqui só a onda, né, o tamanho da onda em 0. Tá bom? Então, é esse o motivo. Ok, pessoal? Então, aqui a gente tem uma noção geral, né, que esses parâmetros, eles aparecem de fato, né, não é apenas teoria, né, eles determinam questões da frequência máxima de operação, né, o tempo de ciclo desses circuitos, né. Obviamente, quanto maior, em termos, assim, de eficiência, né, do circuito, quanto maior aqui esses dois parâmetros, né, aqui, ó, tá, esses dois aqui em particular, tá, TPHL e TPLH, quanto maior eles são, né, mais lento, ok, será o nosso flip-flop. Tá? Então, vocês podem observar que, de forma geral, os outros três aqui, né, variaram entre 15 e 30 MHz, né, 30 MHz sendo o mais eficiente, mais rápido, né, e 15 MHz aqui sendo talvez o mais lento, tá? Mas dos quatro, o mais lento, de fato, é esse daqui que tem uma frequência de clock de 5 MHz apenas. Ele tem essa frequência de 5, porque você veja que toda a operação dele é extremamente lenta. Tá? É muito lento mesmo. Ok? Tá certo? Tudo bem até aqui? Vocês vejam também outro detalhe que eu quero chamar a atenção, que de forma geral, a soma aqui, ó, do TWL mais o TWH é pelo menos do tamanho, né? Como é que eu vou dizer para vocês? Ela tem que ser, no mínimo, do tamanho do máximo parâmetro aqui, ó, de TPHL ou TPLH. Tá? Obviamente, a soma aqui, ó, dos dois nunca pode ser menor do que o pior caso.
tá? Porque senão não daria para eu transitar isso dentro do intervalo de tempo, tá ok? Então, se vocês, deixa eu pegar aqui os dois extremos, ó, esse circuito aqui ele é o mais lento. Vocês podem ver que 100 e 100 aqui indica que o ciclo de clock dele é 200, tá? Então, isso daqui foi o tempo de ciclo mínimo, né? Que eles não conseguiam colocar um tempo de ciclo menor do que isso, tá? Por que eles não conseguem colocar um tempo de ciclo menor do que 200? Porque vocês vejam que nas duas transições aqui, ó, né? Para eu mudar a saída, eu demoro já 200. Tá? Então, não tem como o tempo de ciclo aqui, que é a soma do TWL mais o TWH, ser menor que 200. Tá certo? Aqui, ó, vocês vejam que o maior valor aqui, o nosso flip-flop, ele gasta mais tempo, né, mudando o seu valor quando ele está de 1 para 0, né, ele gasta 24 nanosegundos, e de 0 para 1 ele gasta 16. Vocês podem perceber que o tempo de ciclo aqui deu 35, né, é maior, tá? Então, daria até para aumentar um pouquinho a frequência, diminuir, melhor dizendo, né, o tempo de ciclo aqui, e, por consequência, aumentar a frequência de clock, né? Porque nós temos um tempo aqui menor que isso, menor que 35, tá? Aqui, se vocês observarem, ó, do caso que eu sempre trabalhei com vocês, a soma aqui dos dois tempos, né, do tempo do clock no nível baixo e no nível dá 67, ou seja, o tempo de ciclo é 67. Se vocês observarem aqui, ó, né, o tempo de maior processamento dele é 40, né? Então, daria para mexer aqui nesse projeto um pouquinho, se for interessante, né, para fazer ele se aproximar mais do 40. Menos de 40 não dá para chegar, tá? Porque ele já demora 40 aqui para fazer uma transição, né, para fazer um processamento do flip-flop para ele chegar no nível zero, certo? Então, perceberam, pessoal, esses parâmetros aqui acabam delimitando qual é o valor mínimo, né, que você pode... Vocês notaram isso? Ó? O máximo desses parâmetros aqui, ó, do TPHL e TPLH, determina o mínimo do tempo de ciclo, né? E, obviamente, o tempo de ciclo vai determinar, naturalmente, né, a frequência de clock. Ok? Tudo bem, pessoal, até aqui?